34:16. Vamos mergulhar no texto bíblico. Daqui a pouco eu vou falar sobre os autógrafos. Não se preocupem não vou fugir do assunto. Mas eu quero só dar essa introdução com relação à veracidade da Bíblia. Depois nós vamos tratar da veracidade dos autógrafos bíblicos. Isaías 34, versículo 16. 34:16. É a Bíblia que prova que ela é a verdade. Glória a Deus. Olha só o que está escrito aqui. É interessantíssimo. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Olha o que diz o profeta. Buscai no livro do Senhor e lede. De quem é a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Aí ele diz assim, nenhuma dessas coisas faltará, porque é a perfeita palavra de Deus. A Bíblia é a verdade que te liberta. Bom, por isso que Cristo disse, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aí é verdade relativa, cada um tem a sua verdade. O Espiritismo tem a verdade dele, o catolicismo tem a verdade dele, a filosofia tem a verdade dela, o ateísmo tem a verdade dele. E Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aí verdade relativa. Mais adiante ele disse, se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora estabeleceu-se uma verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque ele disse, eu sou o caminho singular, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade relativa de que conhecendo a verdade você vai ser liberto, ela se torna absoluta quando essa verdade retrata Cristo como cerne ou centro, absoluto Senhor e Salvador, e isso te conduz ao Pai, salvação. E a verdade se expressa quando ele diz, eu sou o pão da vida. Mais adiante ele diz, eu sou a água da vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele, como verdade, alivia. Ele, como verdade, sacia a fome. Ele, como verdade, sacia a sede. Mais adiante ele diz, olha, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Isso não é literal, isso é figurativo. Comer a carne e beber o sangue é ser participante desta verdade absoluta, de que Ele é o alimento, de que Ele é a porta, de que Ele é a ponte. Aí, como porta, ele diz, olha, quem entrar por esta porta, que sou eu, entrará, sairá, liberdade. E achará o quê? Bom, a porta não se fecha quando você entra. A porta continua aberta, liberdade, para entrar e sair, conhecer Cristo por dentro e por fora. O que é isso? Conhecer está tudo. Bíblia, escrito acerca de Jesus. Vamos mais adiante. Texto lido nessa noite, Oséias 8:12, para finalizar a questão do Velho Testamento com relação à Bíblia ser a verdade. E nós vamos passar, Oséias 8:12, nós vamos passar a alguns textos do Novo Testamento. E depois eu vou entrar na questão dos autógrafos bíblicos. 8:12. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Só a parte A. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. Quem escreveu? Olha só o que Deus disse. Escrevi. Então ele usou a mão do homem para ele escrever, para ele estabelecer. O que fala isso aqui? Isso fala do direcionamento plenário do Espírito Santo no momento em que o homem estava escrevendo. Ele estava ouvindo de Deus a revelação e colocando no papel o que Deus estava ditando, porque a lei é dele, escrita por ele. O homem foi um instrumento para que a lei de Deus, os estatutos de Deus, fossem passados para um livro. E em que esse livro pudesse ser lido por gerações e gerações. Então no Velho Testamento a Bíblia diz que ela é a verdade de Deus. Agora vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo, me permitam tirar o
estou sendo bem didático nessa questão de que a Bíblia é a verdade, mas para poder falar um pouco depois sobre os autógrafos bíblicos. Vamos para o Novo Testamento. Lucas 16, 29. Vamos ver o que o Novo Testamento fala da Bíblia como verdade. Lucas 16, 29. Vamos lá. Está escrito assim. Lucas 16, 29. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Olha só. Jesus, ele fala sobre um homem rico e sobre Lázaro. Nos dias de Jesus, Moisés já havia morrido. Todos os profetas já haviam morrido. Inclusive o último dos profetas veterotestamentários, conhecido como João Batista. Todos já haviam morrido. Aí Jesus fala sobre o rico e Lázaro, e nessa citação ele diz: tem Moisés e os profetas. Isso aqui não é literal. Isso aqui é uma referência à palavra escrita. Mas quem falou foi Jesus. O que Jesus fez aqui? Jesus, ele atestou de verdadeira a Bíblia conhecida pelos judeus, de Gênesis a Malaquias. Ele diz: tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E chega em outro texto, Jesus chega a dizer que todo sábado Moisés é pregado. A lei e os profetas eram pregados. E o fato de você ouvir, de você atentar e aplicar para a sua vida, lhe traz salvação. O homem havia morrido, havia sido condenado, só tenho 5 irmãos. Para que eles não venham para cá? Qual foi a resposta de Abraão ali? Tem Moisés e os profetas. A lei, que é a verdade que liberta. Palavra de Deus. Vamos adiante. João 5,39. Olha, esse versículo eu acho maravilhoso. Eu gosto muito desse versículo. João 5,39. Palavra de Jesus aqui. Olha o que Jesus diz aqui: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem foi que falou isso aqui? Jesus. E ele disse que as Escrituras testificavam dele. Ele manda examinar. Ele está carimbando a palavra como verdade absoluta. Ele diz: tudo que foi escrito por Moisés, pelos profetas, é verdade. Examine, porque é a verdade. Estão testificando da minha pessoa, e eu sou o Salvador. Então examine as Escrituras. Jesus estava dizendo que as escrituras são autênticas e verdadeiras, que as Escrituras, elas refletem a vontade suprema de Deus. Então não pode haver erro nas Escrituras, senão o Salvador não teria dito: examinai as Escrituras. Não teria dito de forma alguma. Vamos adiante. Capítulo 12 do mesmo livro de João, versículos 14 e 15. Capítulo 12, versículos 14 e 15. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Olha o que o escritor diz aqui: porque está escrito. E ele cita uma passagem de Isaías, Velho Testamento. E aqui ele diz: está escrito, cumprimento do que estava escrito, do que foi escrito cerca de 700 anos antes daquele momento. Aqui o escritor está dizendo que a Bíblia é verdadeira e que a Bíblia se cumpre na sua íntegra. Vamos adiante. Atos 17, versículo 11. Está pertinho de falar sobre os autógrafos. Atos 17, 11. Diz o texto: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Igreja de Bereia. Paulo foi pregar o evangelho em Bereia, e os bereanos
o que Paulo pregava e examinavam as Escrituras para ver se era verdade o que Paulo estava dizendo. Então o compromisso dos bereanos era com o quê? Com as Escrituras, com os escritos de Moisés, com os escritos dos profetas e com os salmos ou escritos, porque os hebreus, eles dividiam a Bíblia em 3 partes. Os hebreus, eles dividiram a Bíblia em escritos de Moisés, a lei, em profetas e em salmos. Olha o interessante, a lei envolvia os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Assim os hebreus dividiam a Bíblia em lei, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros, em profetas, que eram 12 livros históricos e 17 livros proféticos, e em salmos ou escritos, que eram 5 livros proféticos, totalizando 39 livros. Os hebreus dividiram a Bíblia em 3 partes: lei, profetas e salmos ou escritos. E o que Jesus achou dessa divisão? Será que essa divisão era correta? Abra a sua Bíblia aí. Vamos lá para Lucas, capítulo 24, para saber o que Jesus achou dessa divisão. Lucas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Diz assim, olha. Vamos ver o que foi que Jesus achou dessa divisão dos hebreus, dos judeus. No versículo 27 ele diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus se apresenta a eles e abre as Escrituras para eles. E aqui eles dizem que começando por Moisés e pelos profetas. Mas eu disse a vocês que os hebreus dividiram a Bíblia em lei, profetas e salmos ou escritos. Então vamos adiante. Versículo 32. E disseram um para o outro, ainda os dois: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Mais uma vez é relatada o que? A Escritura ou as Escrituras. Vamos adiante. Versículos 44 e 45. E disse-lhes, aqui é Jesus falando: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Olha, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem o que eram escrituras para Jesus? A lei, os profetas e os salmos. A lei, os profetas e os salmos dizem respeito aos 39 livros do canon do Velho Testamento. Jesus asseverou como verdadeiros os 39 livros hebraicos que compunham a Bíblia para aquela época. Tudo que está escrito sobre mim, na lei, nos profetas e nos salmos. Ali Jesus estava atestando que a divisão dos hebreus na Bíblia como lei, profetas e salmos é verdadeira e procede de Deus. Então, o que nos garante que o Velho Testamento, que o canon do Velho Testamento é verdadeiro? Quem nos garante isso é o próprio Jesus Cristo. Então não duvide que o canon do Velho Testamento é verdadeiro. Não duvide, meu querido irmão, não duvide, minha querida irmã, porque essa divisão foi asseverada por Jesus Cristo. Não foi nenhum teólogo que disse que o canon do Velho Testamento com 39 livros era verdadeiro. Não, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: lei, profetas e salmos são a palavra da verdade, compreendem as Escrituras. Não há, a igreja não tem que temer o canon do Velho Testamento, porque Jesus disse que é correto. Agora vamos para o canon, falar sobre o canon do Velho Testamento, sobre a infalibilidade dos autógrafos veterotestamentários.